Coloca aqui a Adriane e o Dante Graça. Boa noite, Adriane. Boa noite, Dante. Boa noite. Tudo bem com vocês? Esquerda, tudo certo? Tivemos hoje a diplomação em Brasília, também aqui em Manaus, né, no Amazonas. Contem-me tudo, Adriane, começando por você, por favor, as damas. Aqui no Amazonas nós tivemos a diplomação do governador Wilson Lima para seu segundo mandato consecutivo, não só dele, mas de 34, juntando os 24 da Assembleia Legislativa e também os 8 lá da Câmara Federal, os 8 deputados do Amazonas, e com uma renovação bem grande em relação ao parlamento. Aqui no Amazonas, na Assembleia, 45% dos deputados são novos parlamentares. E na Câmara Federal, metade. Só 4 conseguiram se reeleger e os outros 4 são novatos. A gente teve alguns, inclusive, que não foram dessa diplomação aqui no Amazonas. O capitão Alberto Neto não compareceu, o senador Omar Aziz também não compareceu, mas isso não muda em nada, né? Todo mundo garantido, diplomado, e vai tomar posse a partir de janeiro. Você ia falar comigo, se queira alguma coisa? Vou sim. A minha dúvida é essa, acredito que de uma boa parte dos brasileiros. Eu sempre vi posse 1º de janeiro, né? Por que essa antecipação? Foi uma decisão do próprio Tribunal Superior Eleitoral? Na verdade, a diplomação é um processo anterior à posse, né? Você só pode tomar posse do cargo se você tiver o diploma em mãos. Então, você pode marcar agora em dezembro, que dá o fim ao processo eleitoral de fato, né? Aí, tendo esse diploma em mãos, aí você pode ir lá tomar posse e aí assumir o cargo pelos próximos 4 anos ou 8 anos, no caso dos senadores. Então, no que eu entendi, quem é deputado nesse pleito ainda é deputado até o dia 31 de dezembro. Deputado especificamente, né, vai até janeiro, deputado federal, deputado estadual também, eles vão até, porque o mandato deles termina só no final de janeiro, porque começa a legislatura a partir de 1º de fevereiro. Tem essa diferençazinha ainda. Agora, em relação à presidência, que é até o dia 31. Jair Bolsonaro é presidente até o final, e governador, né? O Wilson Lima até o dia 31, a partir do dia 1º é a posse que vai acontecer aqui também, nessa mesma data. Então, dia 1º, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele toma posse como presidente. Nesse momento, ele foi diplomado, não é isso? Essa era a minha dúvida. Aquela cena que é bem comum de descer a rampa, ter a faixa, isso só acontece no dia 1º. E é a expectativa para saber se o presidente Jair Bolsonaro vai fazer essa passagem de faixa ou não. Provavelmente não vai, como já declarou anteriormente, o que é raro, mas não é a primeira vez que acontece. Na verdade, a última aconteceu há 37 anos, na época que José Sarney foi eleito presidente, né? Que ele acabou assumindo depois da morte de Tancredo. Então, isso aconteceu há 37 anos. Você sabia, Siqueira, que a gente tem o Instituto Adriano Diniz, né? Que ele sabe todas as datas, todas as informações de cabeça. Isso é um HD de 2 teras para cima, né? Porque é muita informação, muita informação. Até ontem eu encontrei um amigo nosso lavando o carro dele, ele tinha uma camisa para vereador Tancredo Neves, olha. Porra. Foi ontem, né? Esse tá novinho. Não tá? Mas a camisa era boa, né? Lógico. Dante, na tua opinião, o presidente Bolsonaro, ele entrega a faixa ao Lula ou vai ficar com o Mourão fazer isso? Eu acho que não. Acho que ele não deve fazer, por tudo que ele falou, né? Mas a gente tem aí 2 semanas aí para tentar palpitar. Não sei o que as casas de apostas estão declarando, mas eu acredito que não. Eu ia ficar muito surpreso se ele o fizesse. E durante esse tempo, né, que falta 2 semanas praticamente, você acredita que diante de tantos protestos que a imprensa não mostrou, né, em frente aos quartéis generais de todo o Brasil, a imprensa não mostrou, eu achei isso uma atitude muito covarde, orientação talvez dos proprietários, enfim, e da direção jornalística de cada casa. Mas, diante de tanto protesto, né, você acha que ainda vai ter algum auê aí, tem alguma carta na manga, existe algum, sei lá, alguma tsunami escondida aí? O que você acha? Olha, acho que só se for um tsunami escondido mesmo, para a gente ter algum tipo de mudança nesse processo. Até porque o processo eleitoral, de fato, né, ele termina nesse momento. Eu acho que a gente vai ter, assim, esses protestos que a gente está vendo em frente aos quartéis. Inclusive, eu confesso que fiquei surpreso, acho que não vou lembrar o dia exatamente, mas nessa última semana que passou, passei ali na frente do CMA e ainda tinha bastante gente, eu não esperava que ainda tivesse tanta gente assim, foi no dia 8 de dezembro, acabei de lembrar. Então, acho que a gente vai ter, sim, uma oposição, não em plenário, mas oposição de rua,
muito mais vigilante do que a gente já teve em qualquer outro momento aí da história recente brasileira. É difícil que haja algum tipo de mudança radical, até porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, mesmo já dizendo que não iria fazer essa passagem, ele não tomou nenhuma providência mais radical. Não Inclusive, informou, ele tem sido criticado por grande parte desses manifestantes, né, por não ter tomado uma posição mais incisiva. E o próprio partido dele já o declarou como presidente honorário e candidato à presidência da República em 2026. Então, já tem essa possibilidade, e ele teve o apoio de quase metade da população, dos eleitores. Então, isso é muito importante para qualquer partido político e para ele próprio, né? Então, eu acredito que o foco seja mais em se fortalecer como oposição ao presidente eleito, porque é completamente diferente de 20 anos atrás, quando o Lula foi presidente pela primeira vez. Ele não tinha uma oposição, ele tinha uma boa avaliação, e agora o próprio eleitor, ele está mais crítico, mais vigilante, mais atento. Então, acho que ele não vai ser um governo tão tranquilo, apesar de grande parte do parlamento já ter mudado de lado. Agora, a pergunta que não quer calar. Você acredita que o povo que estava ou está na frente dos quartéis já disseram assim, olha, já foi, vamos para casa, a gente fez nossa parte. Você acha que já um esmurecimento, não sei se a palavra seria essa, já uma... Adriane, por favor. Eu acredito que eles ainda vão permanecer mais um tempo e que um grande protesto deve acontecer no dia da posse, porque nesse exato momento, lá em Brasília, está acontecendo um protesto bem grande, inclusive alguns carros estão sendo incendiados ali próximo de onde aconteceu a solenidade, né, de diplomação. Então, acredito que até o dia 1º, nem que seja por um ato simbólico de demonstração de insatisfação, ainda haja grande parte da população movimentada e ainda nas ruas para mostrar insatisfação mesmo com o resultado, porque o país, mesmo com o resultado da eleição já diplomado, ele continua dividido, ele ainda está em extremos, e eu acredito que isso não vai se resolver com uma posse. Dante, para terminar a crítica à notícia, já estou tomando o tempo deles, mas o assunto é tão bom que a gente vai se envolvendo, né? E eu acredito que falo numa linguagem bem pop, para que você de casa entenda melhor. Enfim, você acha que as Forças Armadas têm interesse de entrar nessa briga tão grande? Porque Acho uma que coisa não. é 64, sabe? Eu vejo bem diferente as Forças Armadas. Eu tenho outros olhos para as Forças Armadas neste exato momento. 64 era uma coisa, uma história, né? 2022, outra bem diferente. Eu acredito que não é o caminho, até porque nenhum país se investe num país com um golpe militar ou intervenção militar, nenhum outro país, não tem esse. Todo ele pega seu capital e diz, olha, vamos sair dessa nuvem de gafanhotos e vamos embora para outro país. Concorda comigo? Eu acho que não há esse interesse, Siqueira, só para responder a tua pergunta, até porque se tivesse, eu acho que já teria sido colocado em prática, porque a gente teve momentos bem mais tensos, assim, em que essa cobrança era até mais incisiva, e a própria nomeação logo de cara, nomeação não, né, indicação de quem vai ser o próximo ministro da Defesa, o José Múcio, que é um nome que não é um nome civil, mas é um nome que não é petista fiel, e é um nome que inclusive já declarou ser apaixonado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele acaba que mostra uma intenção, pelo menos nesse caso específico, de lidar com as Forças Armadas de uma forma um pouco mais equilibrada, né, mais apartidária, nesse momento pelo menos. Então acho que não há esse interesse, não. E diga-se de passagem que José Múcio Monteiro foi candidato a governo de Pernambuco e brigou cara a cara com Miguel Arras, declaradamente comunista, enfim, né, exilado do país, sim, aquela história toda. Eles brigaram, sabe, firmemente, assim, cara a cara, para o governo de Pernambuco. Miguel Arras acabou ganhando. Mas essas e outras vai ficar para a história do Brasil. E agora, na Crítica Notícia com Adriane e ele, Dante Graça. Obrigado, viu? Um beijo a todos, uma ótima semana, obrigado pela companhia. Tchau, até amanhã.